Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 2. Nós estamos continuando a série Uma Igreja Segundo o Coração de Deus. Série pensada, sonhada, meditada e estudada nas cartas às igrejas do Apocalipse. Hoje nós leremos a carta à igreja em Tiatira, Apocalipse capítulo 2, nós leremos do versículo 18 até o versículo 29. Apocalipse 2, do versículo 18 até o versículo 29, a palavra do Senhor nos diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Nós vamos orar mais uma vez. Deus, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse tempo de culto, de louvor, mas esse tempo estaria incompleto se nós não ouvíssemos o Senhor através da Tua Palavra. E é por isso, Deus, que eu clamo que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Espírito vivifique a Palavra em nós, e que nós possamos viver de acordo com o que aprendemos, de acordo com a Tua vontade. Age nas nossas vidas, para que sejamos cada vez melhor. Em nome de Jesus. Amém. Está na hora, queridos, dos cristãos serem mais radicais. Nós precisamos ser radicalmente consagrados a Jesus, radicalmente dedicados a Ele, radicais na nossa piedade, radicais na nossa vida de devoção. E eu ouso dizer, queridos, que sem este radicalismo não existe cristianismo, não existe vida cristã. Sem ser radical é impossível ser cristão. Quanto mais perto de Jesus você estiver, mais radical você vai ser. E quanto mais radical você for, você vai melhorar a cada dia. Se você cultivar um radicalismo por Jesus, você vai ser cada vez melhor.
E é justamente isso, queridos, que Jesus vai nos ensinar na carta à igreja de Tiatira. Mas de onde vem esse radicalismo? Em primeiro lugar, queridos, esse radicalismo, ele surge do caráter de Jesus. Ele surge do caráter de Jesus. Jesus se revela na carta à igreja de Tiatira, ele se revela à igreja de Tiatira, e assim se revela a nós também, como o Filho de Deus, aquele que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Queridos, Jesus se identifica como o Filho de Deus, e ele faz isso, irmãos, porque na cidade de Tiatira, apesar de ser uma cidade extremamente desinteressante, você pode ver isso no artigo do boletim, você pode ver isso também no meu blog, a partir de amanhã, onde vai constar o artigo. Era uma cidade extremamente desinteressante, mas apesar disso, queridos, na cidade de Tiatira existia um templo, um grande templo, ao falso deus Apolo, que segundo a mitologia grega também era chamado de o Deus Sol, era considerado o Deus Sol. E Apolo, queridos, ele era filho de Zeus, com Z de zebra, ele era o filho de Zeus. Apolo, o filho de Zeus. Zeus é o Deus supremo segundo a mitologia grega. Sendo filho de Zeus, Apolo era alguém que seria menor que o seu pai. Mas isso não é verdade com relação a Jesus, queridos. Isso não é verdade. Jesus não é menor que Deus. A doutrina da Trindade nos afirma que Jesus é coigual, o Deus Filho é coigual ao Deus Pai. E diante disso, queridos, nós podemos afirmar com convicção de que Jesus, o Filho de Deus, não o filho de Zeus, mas o Filho de Deus é Deus, plenamente, perfeitamente Deus, sem nada acrescentar, sem nada pôr. Ele é o Filho de Deus, e o título de Filho de Deus representa a superioridade que Jesus tem sobre o falso deus Apolo, o deus da cidade de Tiatira. A igreja de Tiatira, irmãos, não precisava se preocupar, não precisava temer o filho de Zeus, com Z, de zebra, porque quem cuida da igreja é Jesus, o Filho de Deus, do Deus vivo e verdadeiro, aquele que não falha, que existe por toda a eternidade. Jesus é o Filho de Deus, mas ele se identifica também, queridos, como aquele que tem os olhos como chamas de fogo, e pés semelhantes ao bronze polido. Ainda no primeiro ponto, queridos, como o caráter de Jesus, ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Estes dois símbolos, irmãos, demonstram o caráter extraordinário de Jesus, demonstram a sua onisciência, demonstram a sua autoridade e a capacidade que só Ele tem de exercer juízo perfeitamente sobre a humanidade. Só Ele tem essa capacidade, porque Ele é o único que enxerga o mais íntimo dos nossos corações, o mais íntimo da nossa vida. É Ele quem sonda as mentes e os corações. Ele tem olhos como chamas de fogo, que penetram no mais profundo da nossa vida. Ele enxerga o mais profundo do nosso coração. Os olhos de fogo, queridos, nos dizem que Ele é capaz de observar tudo o que existe em nós. Ele conhece tudo a nosso respeito. Queridos, eu costumo dizer, e muitas vezes digo, que Deus, que Jesus é o principal interessado na sua vida, na sua história. Isso porque Ele conhece tudo a nosso respeito. É Ele a pessoa que mais conhece a seu respeito. Não é a sua esposa, não são os seus pais,
não é o seu marido, não são os seus filhos. A pessoa que mais conhece a seu respeito é Jesus, aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele conhece tudo ao nosso respeito. Ele conhece as nossas obras, Ele conhece o nosso amor, Ele conhece a fé. Mas, queridos, nós nunca podemos nos esquecer que Jesus também conhece as intenções do nosso coração. Jesus conhece as nossas motivações. Ele conhece os desígnios que nós assentamos no nosso coração, as disposições da nossa vida. Ele enxerga tudo, queridos, inclusive a motivação do seu serviço. Inclusive a motivação do nosso serviço, Ele enxerga inclusive a profundidade do nosso amor. Meu irmão, minha irmã, por que você faz as coisas que faz? Qual é o motivo pelo qual você serve ao Senhor? Algumas vezes eu já contei aqui de uma pessoa que ela queria ler a Bíblia toda só para contradizer os cristãos, só para dizer que os cristãos estavam completamente enganados. Ler a Bíblia toda, queridos, é uma tarefa maravilhosa, extraordinária. No entanto, queridos, se essa tarefa extraordinária, se essa tarefa maravilhosa não for algo motivada ou corretamente motivado no seu coração, dificilmente aquilo que você faz vai render frutos para a eternidade. Dificilmente aquilo vai render algum fruto para a sua vida. Irmãos, tem gente que vem na igreja para tentar pagar a culpa do seu pecado. O pastor Arthur, quando esteve a última vez aqui pregando para nós, ele compartilhou algo que eu acho que muita gente pensa. Ele compartilhou aquilo que ele pensava na infância, que ele achava que igreja era algo que Deus tinha inventado para punir a gente. Igreja era um treco tão chato que Deus tinha inventado para punir a gente. No entanto, queridos, Deus não inventou a igreja por isso, Deus não criou a igreja por isso. E então tem gente que por causa desse pensamento errado vem para a igreja achando que ele vai na igreja pagar a culpa do seu pecado. Gente, Deus age por graça. Nós nunca poderemos pagar o preço do nosso pecado. O dízimo, você acha que 10% do seu salário vai comprar o favor de Deus? Você acha que Deus se vende por 10% do seu salário? Queridos, nós temos que vir à igreja, nós temos que dar o dízimo, nós temos que servir no reino por amor a Jesus. Por amor a Jesus e não para compensar o nosso pecado. Ao contrário do que muitos pensam, a eternidade ou então o juízo não vai ser uma balança onde vai se pesar as boas e as más obras, e aqueles que tiverem mais obras boas do que obras más vão para o céu. A eternidade não é isso. A vida com Deus não é isso. A graça nos garante a eternidade. A fé que nos é dada pela graça nos garante a eternidade, não as nossas boas obras. Nós não temos como conquistar o favor de Deus. Nós não temos como pagar aquilo que Deus fez por nós, porque nós somos absolutamente pecadores e nada do que nós façamos pode trazer o favor de nós para mim, para nós, para a nossa vida. É impossível. Graça não se conquista. Graça não se conquista. Tem gente que vem na igreja, dá o dízimo, serve para tentar pagar o aluguel do terreno lá no céu, para conquistar graça. Irmãos, graça não se conquista. O que é de graça a gente simplesmente recebe. Jesus enxerga com seus olhos de fogo até os cantos mais obscuros do nosso coração. Ele enxerga a motivação do nosso coração ao servirmos. E é por isso, queridos, que esses olhos de fogo também exercem juízo sobre as nossas vidas. Em toda a Bíblia, ou em quase toda a Bíblia, o fogo é o símbolo do juízo de Deus, é o símbolo da ira de Deus contra o pecado.
Mas diante disso, desse juízo, dessa ira de Deus, queridos, Jesus não tem apenas os olhos de fogo, mas ele tem pés, semelhante ao bronze polido. Dizer que Jesus tem os pés semelhantes ao bronze, queridos, é o mesmo que dizer que Jesus tem toda a autoridade. Da cabeça aos pés, Jesus é a autoridade suprema. E essa autoridade está relacionada com esse poder de juízo de Jesus a respeito daquilo que ele enxerga com os seus olhos de fogo. Mas por que isso é importante, queridos? Por que gastar tanto tempo falando a respeito do caráter de Jesus? Porque esse caráter, queridos, demonstra a autoridade que ele tem, a soberania que ele exerce, a autoridade que ele tem sobre a sua vida, a autoridade que ele tem sobre a igreja, a autoridade que ele tem sobre a nossa cidade, a autoridade que ele tem sobre todo o planeta, a autoridade, a soberania que ele exerce sobre todo o universo. A Bíblia nos garante que tudo foi criado pela palavra de Deus e todas as coisas são sustentadas pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, é Jesus, é Deus quem exerce a sua autoridade, porque Ele é a suprema autoridade, o governador máximo de tudo que existe. E se o caráter de Jesus demonstra essa autoridade, ai daqueles que são insubmissos, irmãos, ai dos desobedientes. Veja como isso é sério, queridos. Alguém que não se submete à autoridade de Jesus não está apenas atentando contra a sua própria vida, está querendo contrariar o caráter do Deus dos céus, aquele que tem toda a autoridade. Alguém que não se submete à autoridade de Jesus está batalhando contra o caráter de Jesus. Irmãos, é impossível, é loucura querer contrariar a autoridade de Deus, a autoridade de Jesus. É simplesmente sandice querer contrariar, desobedecer a autoridade de Deus. E diante dessa autoridade, diante desse caráter extraordinário do Filho de Deus, nós somos, em segundo lugar, queridos, apresentados a característica boa da igreja, a característica notável da igreja de Tiatira, porque no versículo 19 a palavra nos diz assim: eu conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. A igreja de Tiatira, queridos, estava indo de vento em popa. Como se diz hoje, a igreja de Tiatira estava bombando. Eles estavam cada vez melhores. A igreja de Tiatira estava cada vez melhor. Mesmo com todas as dificuldades, os crentes de Tiatira permaneciam amando, e o amor, o fervor aumentava cada vez mais, a fé estava cada vez mais solidificada, o serviço era cada vez mais abundante, a perseverança era cada vez mais firme. E isso, queridos, porque eles entendiam o caráter de Jesus, eles sabiam que Jesus os conhecia, eles sabiam que nada escapa aos olhos de chamas de fogo de Jesus, eles reconheciam a autoridade de Jesus. E isso tem que nos levar a pensar, irmãos, tem que nos levar a uma reflexão muito profunda, queridos. Quantos anos faz que você é crente? 1 ano? 5? 10 anos? 20 anos? 60 anos? 100 anos? Quantos anos você tem de crente? Muitos? Poucos? E a pergunta diante dessa passagem: desde que você se converteu, que você foi achado pela graça de Jesus, de Deus, você pode testemunhar isso a seu respeito? Que você está cada vez melhor?
Desde que você foi impactado com a graça de Deus manifesta em Jesus, você está cada vez melhor. Eu não perguntei se você está ganhando mais dinheiro. Eu não te perguntei se você melhorou profissionalmente, se você cresceu profissionalmente. Eu não perguntei quantas faculdades você fez nesse tempo. O que eu perguntei é: algum dia na sua vida, desde que você se converteu, você amava mais a Deus e ao próximo do que ama hoje? Algum dia na sua vida você exercia mais a sua fé do que exerce hoje? Você servia mais abundantemente no passado do que serve hoje? Você já batalhou mais em perseverança no passado do que batalha hoje? Você orava mais? Você lia a palavra mais do que lê hoje? Você tinha mais fervor no coração no passado do que tem hoje? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas perguntas, é porque tem alguma coisa errada. É porque tem alguma coisa errada. Irmãos, eu faço essa pergunta para mim todos os dias. Eu vinha compartilhando isso com o Ministério de Louvor. Será que eu estou melhor hoje do que eu estava ontem? Será que meu caráter está mais tratado hoje do que estava ontem? Será que eu aproveitei melhor o meu tempo de oração do que eu aproveitei ontem? Será que eu conheço mais da palavra hoje do que eu conhecia ontem? Será que eu luto mais contra a maldade do meu coração hoje do que eu lutava ontem? Será que eu batalho mais por santidade hoje do que eu batalhava ontem? Será que eu estou ficando cada vez melhor? Será que o meu serviço é mais abundante agora? Será que a minha fé é mais firme agora do que era ontem? Ah, pastor, olha só. Eu não posso dizer que eu estou melhor. Pastor, eu vou dizer para o senhor, eu estagnei. Eu congelei. Eu estou parado no mesmo lugar. Eu não melhorei, eu não piorei, eu só paralisei. Eu estou estagnado. Irmãos, a ausência de progresso na vida cristã já é um retrocesso. Na vida cristã, deixar de andar, de caminhar para frente, deixar de caminhar para o alvo, já é andar para trás. É impossível, queridos, na vida cristã, alguém ficar paralisado. Se você não tem crescido na sua vida com Jesus, então você tem diminuído. Irmãos, o Espírito Santo habita em nós, e é impossível que o Espírito nos conduza a uma letargia espiritual, é impossível que o Espírito nos conduza a um comodismo na graça. O Espírito nos impulsiona, ele nos faz ficar cada vez melhores. O nosso caráter melhora por causa da ação do Espírito em nós. A nossa luta contra o pecado em nossas vidas se intensifica com o passar dos anos. O nosso serviço é cada vez mais abundante, mais relevante. Nós precisamos melhorar. Nós precisamos melhorar. Irmão, será que Jesus poderia dizer que nós na igreja em Araucária estamos cada vez melhores? Será que Jesus poderia dizer para a nossa igreja que as nossas últimas obras são mais abundantes do que as primeiras, são mais numerosas do que no princípio? Sim? Não? E se não, quem é que você vai acusar quando chegar diante de Deus? Em quem você vai colocar a culpa? Quando você estiver diante de Jesus e Ele te perguntar por que as obras da igreja presbiteriana em Araucária não estavam cada vez melhores, em quem você vai colocar a culpa? No pastor? No conselho? Na junta diaconal? Nas sociedades internas? A responsabilidade é nossa, irmãos. A responsabilidade é nossa. Irmãos, a igreja de Tiatira estava cada vez melhor. E nós, a igreja presbiteriana em Araucária, precisamos continuar a crescer também, queridos.
Nós, individualmente, precisamos continuar a crescer, para que coletivamente, como igreja, como corpo de Cristo, a gente cresça também. No entanto, irmãos, para nossa tristeza, para a tristeza da igreja de Tiatira, ela tinha uma característica muito ruim. Em terceiro lugar, a igreja de Tiatira tinha uma característica muito ruim. Essa característica ruim nós encontramos nos versículos 20 e 21. No entanto, eu só vou ler uma parte editada do versículo 20, onde diz ali: tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Apesar de estar cada vez melhor, queridos, a igreja de Tiatira tolerava os maus ensinos, tolerava a idolatria, tolerava a imoralidade, a prostituição dessa tal mulher. Mas quem é essa mulher? Queridos, nós não sabemos. Muito provavelmente era uma mulher na igreja de Tiatira que exercia uma grande influência sobre toda a igreja, e que através dessa liderança, através dessa influência, ela vinha pervertendo o ensino, a doutrina dos apóstolos, ela vinha pervertendo a mensagem do anjo da igreja. E ela é comparada a Jezabel. Jezabel, queridos, é uma rainha do Antigo Testamento, casada, mulher do rei Acabe, e essa mulher, ela foi a responsável por introduzir o culto aos falsos deuses em meio ao povo de Deus. Ela foi a mulher que dizia assim: olha, não tem problema cultuar os outros deuses e cultuar ao Deus, ao Senhor. Vocês querem adorar o Senhor? Tudo bem, não tem problema, mas não tem nada de errado adorar o falso Deus Baal também. Vocês querem adorar o Senhor Deus? Tudo bem, mas você pode adorar Astarote também, não tem nada de errado. Irmãos, esse relativismo de Jezabel conduziu o povo de Israel à idolatria, conduziu o povo de Israel à prostituição. Muitos foram levados a adorar Baal, porque a rainha, porque a mulher do rei Acabe tinha dito que não tinha problema nenhum. O próprio rei Acabe se dobrou diante dos falsos deuses, se dobrou à idolatria. O que Jezabel ensinava, queridos, é que você não precisava ser tão radical assim. Para ser povo de Deus, não precisa ser tão radical assim. Você pode ser mais tranquilo. Você pode ser mais moderno. Você não precisa ser tão radical. Ah, mas que intolerância da sua parte. Você não precisa ser tão radical. Veja, os novos tempos chegaram. Os novos tempos estão aí. Esses novos tempos nos ensinam a sermos mais tolerantes, a sermos menos radicais. Se você quer adorar o Senhor, tudo bem, não tem problema. Mas se você quiser adorar esse falso Deus Baal, esse ídolo, também tá bom. Olha que ótimo, não tem problema, você também pode ser um idólatra. Queridos, na igreja de Tiatira, essa mulher, essa falsa profetisa, ensinava os cristãos a tolerar as práticas pecaminosas das associações comerciais daquela cidade. Ela dizia assim: se você tiver que participar de um culto pagão para não perder o emprego, não tem problema, você pode participar. Se você tiver que negar a sua fé só para fingir na frente dos pagãos e manter o seu emprego, o seu salário, não tem problema. Você pode fazer isso, você pode participar. Se você precisa se entregar à idolatria por causa do dinheiro, para poder ganhar dinheiro, não tem problema. Se você quiser satisfazer as suas vontades e para isso você precisa vender a sua alma para o diabo, não tem problema. Queridos, a igreja de Tiatira reconhecia a existência daquela mulher no seu meio,
sabiam que ela estava ali, sabiam do caráter demoníaco do seu ensino, mas negavam-se a lidar com ela, mas não queriam lidar com aquele problema. Queridos, o chamado de Jesus para nós é para uma vida em santidade, é para uma vida totalmente entregue a Ele, de total consagração. Pastor, nós estamos em pleno século 21, a nossa sociedade não tem mais espaço para esse seu radicalismo, pastor. Não existe mais espaço para esse radicalismo. Queridos, viver com Jesus é um chamado para ser radicalmente dele. Não existe espaço para os falsos deuses, não existe espaço para os pretensos deuses. É impossível alguém dizer assim: eu sou de Jesus, mas meu pulmão é da Souza Cruz. Essa é velha, né, gente? Não existe, é impossível viver isso. É impossível dizer assim: eu sou convertido, mas meu bolso não. Irmãos, o chamado de Jesus para nós é um chamado para sermos radicais, para pertencermos radicalmente a Ele. Não existe mais espaço para o Deus corpo. O apóstolo Paulo fala que o Deus de muitas pessoas é o ventre, é o corpo, é a si mesmo. Não existe mais espaço para o Deus corpo. Você pertence ao Deus vivo e verdadeiro. Você é de Jesus. Seu Deus não é o seu ventre. Você não precisa ser definido pelo seu corpo. Você não precisa ser definido pelas suas vontades. É Deus quem diz quem você é, não é o seu corpo, não são as suas vontades. Não existe espaço para o Deus trabalho. Você foi completamente tomado pelo Deus vivo e verdadeiro. O sangue de Cristo te comprou. Você agora pertence a Ele. Então como é que você continua idolatrando o seu emprego? Pastor, mas eu preciso ganhar dinheiro. Quem disse que você precisa ganhar dinheiro? Foi Deus que te falou que você tem que ganhar dinheiro? Irmãos, nós não nascemos para ganhar dinheiro. A nossa sociedade nos treina desde pequenos para nós ganharmos dinheiro. Você tem que estudar para ganhar dinheiro, você tem que ter uma boa profissão para ganhar dinheiro, você tem que buscar uma capacitação melhor para ganhar dinheiro. É assim que a nossa sociedade pensa que temos que ser. Tudo à nossa volta é para ganhar dinheiro, tudo o que construímos é para ganhar dinheiro. No entanto, não foi para isso que Deus te criou. E se a gente quer servi-lo, se a gente quer fazer a vontade do nosso Deus, e não do nosso ventre, e não do Deus corpo, e não do Deus vontades, então nós precisamos saber que fazer a vontade de Deus não dá necessariamente dinheiro. Necessariamente não dá dinheiro. Então para de idolatrar a sua profissão, para de idolatrar o seu emprego. Você não nasceu para ganhar dinheiro, você nasceu para viver para Deus, para fazer a vontade de Deus. Você não nasceu para ganhar dinheiro, você não nasceu para satisfazer as suas vontades, as suas necessidades. Irmãos, a coisa mais fácil do mundo é idolatrar o próprio ventre, idolatrar a si mesmo. Tem gente que só se importa consigo mesmo. Tem gente que deixa com que os próprios pensamentos definam a sua identidade, definam quem ela é, ao invés de querer saber em Deus qual é a sua identidade. E esse tipo de gente, é esse tipo de gente que se deixa levar pelo engano, pela imoralidade, pela prostituição. Tudo o que essas pessoas querem é atender às suas próprias vontades. E quem atende às suas próprias vontades, queridos, vai ficar cada vez mais distante da vontade de Deus. E é por isso, queridos, que em quarto lugar, existe uma consequência deste pecado. Consequência que é expressa através dos versículos 22 e 23. Que diz assim: eis que a prostro de cama,
bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Pela primeira vez, queridos, desde que nós começamos a meditar, a refletir ou a expor as cartas às igrejas do Apocalipse, queridos, é a primeira vez que a consequência do pecado vem antes do conselho que Jesus dá para aquela igreja. Em todas as outras cartas, Jesus dá o conselho e logo em seguida ele vai pronunciar a consequência do pecado, a consequência da falta de arrependimento. No entanto, queridos, nessa carta Jesus demonstra que já deu o conselho a essa Jezabel, já deu o conselho aos seus discípulos. No fim do versículo 21, que nós não lemos, ele diz que já deu tempo para essa mulher se arrepender, mas que isso não aconteceu. Aquela mulher não se arrependeu. E como não houve arrependimento, existe uma consequência. E qual é a consequência? A consequência o apóstolo Paulo nos diz lá em Romanos: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. E é isso o que acontece com quem se mantém em pecado e não se arrepende: morte. Morte espiritual, morte física, separação de Deus. A consequência do pecado é muito clara: morte. Morte espiritual, morte física. Mas o Senhor Jesus também diz, queridos, que Ele é aquele que sonda as mentes e corações, e Ele diz: eu vos darei segundo as obras de cada um. Queridos, para que ninguém saia daqui pensando que nós somos julgados, que nós somos avaliados por Deus a respeito das nossas obras, é importante entendermos que esse versículo ele não é um versículo solto, mas ele precisa estar em coordenação, ele precisa estar como conclusão de tudo aquilo que a Bíblia nos revela. E o que a Bíblia nos revela é que a ação que nós temos, as nossas obras, é decorrente da fé que temos. Deus nos avalia pelas obras no sentido de Ele conhecer aquilo que nos motivou às boas obras. Se nós fazemos boas obras sem a fé, pode ter certeza que nós estamos muito mais parecidos com aqueles que seguiram Jezabel. No entanto, se as nossas boas obras são motivadas pela nossa fé, pelo nosso amor a Jesus, então nós podemos ter paz e tranquilidade no coração de entendermos que Ele é aquele que sonda as mentes e os corações. Ele é aquele que tem os olhos como chamas de fogo e que olha para as nossas obras que são motivadas ou que devem ser motivadas pela nossa fé. Em quinto lugar, queridos, Jesus nos traz o seu conselho. Ele dá o conselho à igreja de Tiatira, nos versículos 24 e 25, ele diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Agora, queridos, percebam essa realidade tremenda. Jesus não dá o seu conselho para toda a igreja de Tiatira. Jesus dá o conselho, Ele aconselha apenas aqueles que não estavam contaminados pelas coisas profundas de Satanás. Perceba, meu irmão, minha irmã, que em algumas situações um membro da igreja pode estar com o seu coração tão endurecido, tão preso em laço de iniquidade, tão nas mãos das coisas profundas de Satanás, que não existe mais correção para essa pessoa.
E isso é tão grave, queridos, e tão notório na palavra, que o Senhor Jesus aconselha apenas aqueles que não se contaminaram pelas coisas profundas de Satanás. Existem pessoas que estão além da correção, queridos. Seu coração é tão empedernido, sua mente tão obstinada, tão endurecida, tão tomado pelas coisas mais profundas de Satanás, que não existe mais correção para essa pessoa. Irmãos, que Deus nos guarde de chegarmos a uma situação assim. Que Deus nos guarde para que o nosso coração não seja tão endurecido ao ponto do conselho que Jesus tem para nós não servir mais para as nossas vidas. No entanto, queridos, aqueles que não se contaminaram com a doutrina da imoralidade, com o ensino de idolatria de Jezabel, Jesus diz: eu não vou lançar outra carga sobre vocês. Queridos, nós não temos como saber, assim exatamente, precisamente, qual é essa carga que Jesus tinha lançado sobre eles antes, porque ele fala: eu não vou lançar outra carga. Pode ser que a carga seja a própria Jezabel, pode ser que a carga fosse a perseguição que acontecia naqueles dias, pode ser que a carga fosse alguma provação que os crentes de Tiatira passavam, pode ser que a carga seja a ordem lá no concílio de Atos, onde os cristãos gentios são aclamados, convidados, desafiados a não se prostituírem aos ídolos, a não comerem carne sacrificadas aos ídolos. Mas o importante para nós, queridos, é ver como Jesus é doce, é ver a suavidade, a doçura de Jesus. Mesmo em meio a um momento de repreensão, Jesus demonstra a sua doçura, Jesus demonstra a sua leveza, Jesus nos corrige, queridos, com doçura, sem impor cargas pesadas sobre nós. Jesus nos corrige dizendo assim: tome sobre você o meu jugo, a minha carga, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Você não precisa ficar carregando cargas na sua vida. Você não precisa caminhar com os ombros pesados. Você não precisa de outra carga. Tudo o que você precisa é viver na graça. Tudo que você precisa é viver nesse ambiente maravilhoso da graça, nesse lugar onde as cargas não são necessárias, onde as preocupações não precisam existir. Você não precisa de carga, você não precisa de outra carga. Tudo o que você precisa é conservar o que você já tem. Tudo o que você precisa é conservar o que você tem. E conservar o que você tem, queridos, é permanecer crescendo nas boas obras, permanecer crescendo no amor, permanecer crescendo na fé, no serviço, na perseverança. Você não precisa de outra carga. Você só precisa ser cada vez melhor. E esse cada vez melhor é uma ação da graça de Deus em nós, queridos. É uma ação do Espírito Santo em nós. Você só precisa continuar crescendo. E concluindo, queridos, se continuamos a crescer, então o que vai acontecer é que nós vamos provar, finalmente, da promessa de Jesus. Nós vamos, em sexto lugar, provar da promessa de Jesus. Os versículos 26 a 28 nos dizem assim: ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã.
Queridos, a cidade de Tiatira era uma cidade que, além daquele grande templo de Apolo que eu citei no começo, ela possuía um grande destacamento militar do Império Romano. E quando a gente olha para a estratégia do Império Romano de se manter poderoso, de se manter forte, a gente tem que observar que a forma como o Império Romano tinha de manter a força do seu governo, a força do seu Estado, era conquistando cada vez mais nações, expandindo o seu domínio territorial. É verdade, nós sabemos que, já que temos a história para nos contar, que essa grande expansão territorial foi exatamente um dos grandes motivos para que o Império Romano viesse a ruir. No entanto, a conquista do espaço territorial, a conquista das nações, era algo importantíssimo para o Império Romano. E o que é ainda mais profundo para nós, queridos, os romanos daquele tempo achavam que o deus Apolo, o deus da cidade de Tiatira, o falso deus adorado na cidade de Tiatira, esse falso deus tomava ou encarnava no imperador romano para que ele se tornasse um grande guerreiro a ponto dele poder conquistar as nações. E a promessa de Jesus para nós é: eu estou com você. Você não precisa de outra carga, eu estou com você. E por estar com você, você tem autoridade sobre as nações. Você tem autoridade sobre as nações. Você não precisa conquistar as nações. O que nós podemos saber a respeito dessa passagem, queridos, é que quando Jesus governa a nossa vida, quando Jesus governa a vida da igreja, a igreja passa a ter autoridade sobre as nações. Mas aqui nós não estamos falando de nações no sentido de uma guerra, ou então de uma autoridade no sentido de uma ditadura. Essa autoridade é uma autoridade espiritual, muito mais relacionada a uma responsabilidade que nós temos como igreja. A Bíblia nos diz, queridos, que o testemunho da igreja confirma, preste bem atenção, confirma a salvação ou confirma a condenação das pessoas. Como assim, pastor? Como é que o testemunho da igreja vai confirmar a salvação ou a condenação das pessoas? É isso mesmo, queridos. Quando nós testemunhamos e as pessoas creem e as pessoas vêm a crer, então nós somos o aroma de vida para essas pessoas. Mas quando nós testemunhamos e as pessoas não creem em Jesus, então nós somos cheiro de morte para essas pessoas. O que nós sabemos é que, apesar das dificuldades de interpretação dessa passagem, queridos, a igreja fiel, aquela que guarda até o fim as obras de Jesus, vai ter autoridade sobre as nações, autoridade para testificar a salvação de uns e autoridade para confirmar a perdição de outros. Mas não é só essa autoridade que Jesus nos promete, queridos. Jesus nos dará a estrela da manhã. O próprio livro do Apocalipse nos demonstra que Jesus é a estrela da manhã. Ué, pastor, como assim? Como é que Jesus vai dar dele mesmo para nós? Queridos, o que Jesus está nos garantindo é que mesmo depois de tanto sofrimento que nós temos nessa vida, mesmo depois de tanta luta que nós passamos nessa vida, mesmo depois de tanta perseguição, mesmo depois de tudo isso, nós vamos participar da glória de Jesus na eternidade. Nós vamos participar da presença gloriosa de Jesus em meio ao seu povo. Nós vamos participar da glória eterna de Deus. E nisso, queridos,
nós provaremos da estrela da manhã, iluminando as nossas vidas, onde não há dor, onde não há luto, onde não há lágrimas, onde não há tristeza, onde não existe pecado. E o que o livro do Apocalipse nos garante, queridos, é que o próprio Jesus vai iluminar essa cidade, a brilhante estrela da manhã, a gloriosa estrela da manhã, e que aqueles que se mantiverem fiéis, aqueles que crerem, que perseverarem até o fim, aqueles que mantiverem, que conservarem as obras de Jesus até o fim, vão provar dessa gloriosa presença por toda a eternidade. Que Deus nos abençoe, queridos, para que nós sejamos contados entre estes vencedores. Que Deus nos abençoe, queridos, para que nós possamos desfrutar dessa glória na eternidade. E que em tudo isso, queridos, a gente guarde até o fim as obras de Jesus. Irmãos, que Jesus nos faça cada vez melhores. Que Deus nos abençoe.